Eu sou o missionário Cé Roberto e 2 Coríntios 11:4, o que o apóstolo Paulo vem nos ensinar? Vem mostrar que aquela realidade de hoje aqui que a gente vemos, de essa atualidade de apóstolo, essa atualidade de bispo, que não vem lá do fundamento dos apóstolos, que não são os sucessores dos apóstolos, bispo sem a sucessão dos apóstolos, apóstolo sem o envio dos apóstolos. Ali em Atos dos Apóstolos 1, você cata aqui, Atos dos Apóstolos, aqui ó, 1, do 15 até o 26, você vai ter ali os 11, né? Se reuniu, Pedro, ele é o pastor, ele é o porta-voz, ele que envia e ele que tem a chave de ligar e desligar. Ó, um cursinho de 120 pessoas, Atos dos Apóstolos 1, 18, 15. Um daquele dia levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida, que costumava ter uns 120 pessoas, e disse, ó, olha só que interessante, ó, você vê a autoridade de Pedro ali na igreja primitiva. Tanto que o primeiro que pregou foi Pedro, tanto que reuniu ali foi Pedro, para eleger outra pessoa no lugar de Judas, que extraviou Caio e Matias. Para você ver que não era bagunçado. Hoje as pessoas estão se auto-ungindo apóstolo, auto-ungindo bispo, que não tem lá do fundamento dos apóstolos. Efésios, que interessante, ó. Está aqui pertinho, ó. Efésios 2:20, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. E aqui o apóstolo Paulo vem nos ensinar e vem nos revelar que irão pregar vários Jesus diferentes. Que não é o mesmo Espírito Santo em Atos dos Apóstolos 2 ali. É outro Espírito. O Espírito Santo, ele é um Espírito que não é divisor. É um Espírito único que vai estar lá só na sua igreja, que Cristo fundou. Sob o pastoreio de Pedro, sob o fundamento dos apóstolos, em Mateus do 28, 19, 20. O Espírito Santo é a alma da igreja. Ó, por 2 Coríntios 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, você trata de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido de boamente, recebido outro evangelho diverso. De boamente aceitai, ó. Tratar-se de receber outro Espírito, que não é o Espírito Santo. O evangélico, a mensagem dos apóstolos foi de graça. Mateus 10:8, de graça dai, de graça dai. De graça foi dado, de graça dai. O Espírito Santo é de graça, a palavra, o Evangelho é de graça, a salvação é de graça, o reino de Deus é de graça, mas basta crer e se arrepender. E ele vem deixar muito interessante aqui, ó. 7, 2 Coríntios 11:7, ó. Porventura, cometei alguma falta em vós ter pregado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me para vós exaltar, olha só, gratuitamente, ó. Porventura cometei alguma falta em vós ter pregado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me para vos exaltar, olha só que interessante, para vos servir de despojo outras igrejas, recebendo delas o meu sustento, ó. Outras igrejas que são as comunidades. Estando convosco, passando alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, porque os irmãos que viveram da Macedônia supriram o que me faltava em tudo. Me guardei e me guardarei de vós pesado. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada essa glória.
nas regiões da Acaia. Olha só que interessante. De graça. De acordo com Mateus 10:8. Olha só que interessante. Olha o que leu. E por que será? Porque não vos amo. Deus sabe. Mas o que faço, continuarei a fazer para cortar pela raiz todo o pretexto daquele que procura algum pretexto para se envaidecer e se afirmar igual a nós. Olha só que interessante. Pregou o evangelho de graça, pregou o ensinamento de graça, nos alertou, irão pregar para Jesus diferente, anuncia o evangelho gratuitamente, Mateus 10:8, aqui, que ele falou ali em 2 Coríntios 11:7, aqui, ó, Mateus 10:8, ó. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os repousos, expulsai os demônios, recebeste de graça. Olha como ele está seguindo aqui, ó. Mesmo ensinamento que os apóstolos aprenderam de Cristo ali, o apóstolo Paulo está pregando. Porventura, cometi alguma falta em vós ter pregado o evangelho de Deus gratuitamente? Olha só, aqui ele nos alerta que vai ter falsos apóstolos, falsos mestres, operários transfigurados em anjo de luz, mas é o próprio Satanás, causando o quê? Divisões, fundando outras igrejas, pregando o evangelho não gratuitamente, mas essas fábulas, essas novidades que a gente vemos, que auto-sigam de apóstolo, aqui ó, 13, ó. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos que se fazem apóstolos de Cristo, o que não é de espanto, pois seu próprio Satanás transfigura anjos de luz. Parece bem normal. Seu ministro se disfarça em ministro de justiça, cujo fim, no entretanto, será segundo a sua obra. Olha só que interessante, que a gente já vemos. Ali já tinha falsos apóstolos. Transfigurado em falsos apóstolos. Transfigurado em ministro falso, ministro de luz. Mas são falsos. São falsos apóstolos que não vêm lá do fundamento dos apóstolos. Que não vêm lá da origem. Irão pregar para Jesus diferente, segundo Coríntios 11:4. E é outro Espírito, não é o mesmo Espírito Santo que desceu sobre o Paráclito, sobre os Atos dos Apóstolos 2 ali, não, é outro. Aqui, ó. E ele deixa um alerta, ó. É nossa obrigação combater essa heresia. Olha só, o 12, ó. 2 Coríntios 12. Mas o que faço, continuarei a fazer, para cortar pela raiz todos os pretextos, aqueles que procuraram algum pretexto para se envaidecer, se afirmar igual a nós. Olha só que interessante, igual a nós que é apóstolo. Os apóstolos dessa atualidade apóstolo Geno Duque, apóstolo Valdomiro Santiago, bispa de Macedo, bispa Ingrid Duque, apóstolo, bispa, que não vem do fundamento dos apóstolos, que se comporta igual a nós, quer ser igual a nós, mas está fora. Que é outro espírito, segundo Coríntios 4, porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que você tem pregado, você trata de receber outro espírito diferente do que a vez recebido. Outro evangelho diverso do que a vez abraçado igualmente e aceitar. Se você catar mais para frente, ele engala, tá ali, ó. Ó. E como que se a Bíblia não é contraditória? Aqui, ó. Gálatas 1:9. Repito, aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar a doutrina diferente da que receber, seja ele excomungado. Ao 8. Mas ainda que alguém ou um anjo abaixo do céu vos anunciar um evangelho diferente do que vos temos anunciado, ele seja anatema. Aqui é os falsos apóstolos que quer ser apóstolo, que o apóstolo Paulo deixa bem simples aqui, ó. 2 Coríntios 11:12, ó. E o 13, ele já deixa a receita quem é. Mas o que faço, continuarei a fazer, ó, a combater. Para cortar pela raiz, ó, todos os pretextos. Aquele que procura algum pretexto para se enverdecer e
se afirmar igual a nós. Sabe o que eu não entendo, cara? A Igreja Católica é a única igreja instituída por Deus na Terra. Nós temos que ter profetas, missionários, apologeta, para defender, para fazer igual o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Cortar o mal pela raiz desses falsos apóstolos, desses falsos bispos que estão distorcendo o evangelho. E o foco aqui é perseguir a igreja. Olha só, o 7, ó. O evangelho foi anunciado gratuitamente, ó. Hoje o evangelho já não é mais anunciado assim. Aqui, ó. Porventura, cometi alguma falta em vós ter pregado o evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me para vos exaltar. Olha só. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que vai anunciar o reino de Deus. O evangelho que vai anunciar a salvação. O evangelho é gratuitamente. A salvação é gratuitamente, porque é um sacrifício que Cristo deixou ali na cruz. Gálatas 3:13. Se fez maldito naquela cruz. Oséias 6:6. Oséias 6:4. O povo se perde, perece por falta de conhecimento. Ó. Isso aqui virou um comércio. Os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos anunciou gratuitamente. Ali tinha as comunidades que socorriam a obra. Que não é várias igrejas, é as comunidades que estão em sintonia com a sede sob o pastoreio de Pedro. Não é a igreja bagunçada que tem divisão, não, é a igreja que tem unidade. A igreja que vai anunciar de acordo com os primeiros cristãos anunciou. Que interessante. São falsos apóstolos, operários desonestos e transfigurados em anjo de luz. É o próprio Satanás, meus queridos. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.